A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre a diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo do trono branco. Porque nós vemos, irmãos, que são dois tribunais. Um que acontece na vinda de Cristo, que tem a finalidade de dar o galardão ao povo santo, e outro, irmãos, que é o juízo do trono branco, que vem após o milênio. Nesse vídeo, irmãos, eu vou usar o profeta Daniel e o livro do Apocalipse. Esse vídeo, irmão, será um acréscimo ao vídeo anterior, onde eu falo, sobre o quarto animal da profecia de Daniel está revelando o reino da besta, e não o Império Romano. Se os irmãos não assistiu, eu recomendo que os irmãos assistam, lá onde eu explico que o quarto animal revela o reino da besta. Então, irmãos, aqui nesse mapa mental, eu quero explicar de uma maneira bem resumida como é os eventos, da vinda de Cristo, até o julgamento do trono branco, E eu vou usar depois o profeta Daniel para falar sobre o tribunal de Cristo que vai tirar o poder do reino da besta e o tribunal, o juízo do trono branco que vai acontecer depois do milênio. Então, irmãos, vamos dar uma olhada aqui no mapa mental, a maneira que eu imagino que sejam os acontecimentos. A última semana de Daniel, da profecia, que é os últimos 7 anos, serão 3 anos e meio, sem tribulação. Depois vem 3 anos e meio de grande tribulação. Após, irmãos, essa grande tribulação, Jesus Cristo retorna. E quando Jesus Cristo retornar, após isso, vai ser assentado um tribunal que vai dar o galardão para o povo santo. E nesse tribunal vai ser tirado o poder do reino da besta. E nações, irmãos, que não aceitaram a marca da besta, terão uma chance no reino milenar. E a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo. Quando, irmãos, se acaba o 1000 anos, nisso, é quando o diabo e o falso profeta, irmãos, quando a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo, o diabo ele é aprisionado por 1000 anos, Cristo, junto com a igreja, reina sobre essa terra, sobre nações que não aceitou a marca da besta por 1000 anos. É um reino de amor, de paz, A igreja vai estar glorificada, porém, essas nações que entrou no milênio, não. Quando terminar esses 1000 anos, irmãos, o que acontece? Satanás ele é solto da prisão dele, Aí o que acontece? Ele ajunta outro exército, para subir contra Jerusalém, destruir Jerusalém, porém chove fogo sobre ele. Depois disso, irmãos, vem o julgamento do trono branco. Então nós vemos, irmãos, que após Jesus Cristo vir, há o quê? O tribunal de Cristo para dar o galardão à igreja, aqueles que foi fiel, salvo, que serão salvos na vinda do Senhor, e para quê? Julgar o reino do anticristo. E o julgamento do trono branco, irmãos, é um juízo final, que só ocorrerá depois do milênio, Agora, irmãos, eu quero mostrar dentro das profecias de Daniel e de Apocalipse, No final do vídeo, eu tenho certeza que os irmãos vão entender perfeitamente sobre o julgamento que vai tirar o reino da besta do poder da besta e dar o poder ao povo santo, e vão entender o julgamento do trono branco, que vem depois do milênio. Aqui, irmãos, nós vamos começar no livro de Daniel, capítulo 7, verso 7 em diante. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então, irmãos, aqui no verso 7 e 8, está nos sendo revelado que o reino da besta, esse chifre pequeno simboliza um rei, que é o anticristo.
Os 10 chifres, irmãos, simboliza 10 reis de 10 reinos, ou seja, 10 reinos que estarão se aliando ao anticristo, que é o chifre pequeno. Então, irmãos, resumindo aqui, nos vídeos anteriores nós já falamos desse assunto. Aqui está nos revelando o quê? O reino da besta, que é uma aliança de 10 reis governado, sob o domínio do anticristo. Agora, irmãos, no verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, E miríades de miríades estavam diante dele, E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Irmãos, o verso 9 e o verso 10 está nos sendo revelado que um tribunal está se assentando, um tribunal, e esse tribunal é para quê? Para, irmãos, tirar o poder do reino da besta. Ou seja, o que é o reino da besta? O reino do anticristo. No verso, irmãos, 7 e 8 anterior, nós vimos aqui, onde está em verde, que eu grifei em verde, está sendo revelado que o reino da besta, e o verso 9 e o verso 10 aqui, onde está em vermelho, irmãos, está nos sendo revelado que o assentamento de um tribunal, e esse tribunal, irmãos, ele vai dar o galardão à igreja e vai o quê? Condenar o reino da besta, para poder tirar o poder do reino da besta, e esse poder, irmão, será dado ao povo santo, à igreja, que perseverar até o fim. Então, os irmãos entenderam, o verso 7 e 8 revela o quê? O reino da besta. Aqui no verso 9 e 10 está sendo revelado o quê? Um tribunal que está sendo se assentado para quê? Dar o galardão à igreja e tirar o poder do reino da besta. Nós vamos entender melhor aqui, irmãos, no verso 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Quem que é o chifre? O anticristo, porque a religião dele será uma religião blasfema. Por isso fala, de insolentes palavras. Continuando, estive olhando e vi que o animal foi morto. Que animal? O quarto de 10 chifres, Dentre esses 10 que subiu um, quer dizer, o reino da besta, 10 reis dominado pelo anticristo, sob o domínio do anticristo. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, irmãos, o quarto animal aqui é o que? É o reino da besta. Ele sendo desfeito e entregue para ser queimado, está querendo dizer o quê? A destruição do reino da besta. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, irmãos, quando está sendo aqui assentado esse tribunal, nós vemos o quarto animal sendo entregue ao fogo, querendo dizer, o julgamento do reino da besta, que vai ser destruído. Quanto aos outros animais, irmãos, nas profecias, animais nos revela o que? Reinos. Fala que quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Não são animais literais, irmãos, mas são espirituais. O que esses animais nos revelam? Reinos. Então, no verso 12, está nos ensinando o quê? Que de outros animais está sendo tirado o domínio, ou seja, está sendo tirado o domínio de outras nações, de outros reinos, Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, quer dizer, os reinos, quando Jesus Cristo vier e julgar o reino da besta, os outros reinos, irmãos, estarão perdendo o domínio, porque vai ser dado ao povo santo, à igreja, Todavia, lhe foi dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, irmãos, esses reinos que estão perdendo o domínio, está sendo dado a eles, irmãos, uma prolongação de vida e um prazo de tempo. Essas nações, irmãos, esses reinos que estão perdendo o domínio, são povos, irmãos, que não aceitaram a marca da besta.
e vão ter uma segunda chance no milênio. Nota aqui que a esses animais, né, ou seja, a esses reinos, está sendo dado uma prolongação de vida e um prazo de tempo. Qual que é esse prazo de tempo, irmãos? Os 1000 anos que Jesus Cristo vai estar reinando sobre essa terra junto com a igreja. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai glorificar a igreja, os irmãos estão entendendo? Porém, irmãos, nações que não aceitaram a marca da besta entrarão no reino milenar. Porém, será tirado o domínio desses povos, porque o domínio será dado a Jesus Cristo e à igreja. Então, os irmãos estão compreendendo aqui, irmãos, que está sendo aqui nesses textos revelado o reino da besta, um tribunal se assentando, né, para tirar o domínio do reino da besta, destruir o reino dela e tirar, irmãos, o quê? O domínio de outras nações, de outros povos. E esse domínio, irmãos, será dado quem? Ao povo santo, à igreja. Então, irmãos, aqui nos revela o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele vai o quê? Dar o galardão à igreja, né? E vai o quê? Aniquilar e condenar o reino da besta, irmãos. Ó, e depois disso, né? As nações que não aceitou a marca da besta vai ser dada uma prolongação de vida, que é 1000 anos, né? São os povos que serão dominados pela igreja e por Cristo durante o tempo de 1000 anos. Aqui, irmãos, na continuação, ó, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Isso, irmãos, aqui é depois, né, do quê? Do julgamento, né, do tribunal de Cristo. Ó. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, os irmãos, nota aqui o quê? O poder dos reinos, irmãos, sendo dado a quem? A Jesus Cristo. E a igreja reinará com Jesus Cristo durante 1000 anos. Então, irmãos, antes do milênio, quando terminar os 3 anos e meio de perseguição, Jesus Cristo vai retornar. E depois da vinda dele, ele vai glorificar a igreja, né? E ele vai assentar um tribunal, irmãos, para condenar e destruir o reino da besta e dar o galardão à igreja. Então, irmãos, mais abaixo aqui, ó, vai ter a explicação, né? E nós vamos ler essa explicação, que vai confirmar tudo que nós já lemos aqui anteriormente, ó. No verso 23, o anjo explicando para Daniel. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Então, irmãos, resumindo, né? O quarto reino, irmãos, não é o Império Romano, é o império, né, da besta, é o reino da besta, é o reino do anticristo, que será o quê? Uma aliança de 10 reis, né, que estarão entregando o domínio e o poder ao anticristo. Ó, verso 25, ó. Proferirás palavras contra o Altíssimo, né, porque como eu já disse, né, a religião do anticristo será uma religião blasfema, ó. Magoará os santos do Altíssimo. Quem é os santos do Altíssimo? A igreja, ó. Cuidará em mudar os tempos e a lei, ó. E aqui, ó. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que isso está nos revelando, irmãos? Que a igreja, o povo santo, será entregue nas mãos do anticristo por 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo faz referência ao que? 3 anos e meio, que são 3 anos e meio que a igreja vai passar, né, de perseguição e grande tribulação. Ó, verso 26. Mais depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio e para o destruir e consumir até o fim. Então, irmãos, o que está sendo revelado aqui? Que depois desses 3 anos e meio de perseguição que a igreja vai sofrer, desses 3 anos e meio de grande tribulação, o que está sendo nos revelado aqui, irmão? Que vai se assentar um tribunal para tirar o domínio.
Então, irmãos, após a vinda de Cristo, após a igreja passar por 3 anos e meio de perseguição e após a igreja ser glorificada, o tribunal de Cristo é para isso, irmãos, para tirar o domínio do reino da besta, e para o destruir e consumir até o fim. Então os irmãos notam que aqui está sendo revelado que o tribunal é para tirar o poder do anticristo e também, irmãos, para poder dar o galardão ao povo santo. Verso 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu será dado ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O que está querendo dizer? Os domínios lhe servirão. Está querendo dizer, irmãos, aqueles animais que foi dado prolongação e um tempo de vida. Ou seja, essas nações que entrarão no milênio, irmãos, estarão sob o poder da igreja, estarão sob o domínio da igreja e de Cristo. Então, irmãos, nós vamos dar uma olhada agora na 7ª trombeta, que, como nós sabemos, a 7ª trombeta nos revela o quê? A vinda de Jesus Cristo. E lá na 7ª trombeta, irmãos, está sendo revelado essas coisas que nós vimos aqui no livro de Daniel. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 11, verso 15, O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, nós sabemos, que na 7ª trombeta a igreja ressuscita, os mortos, que morreram fiel a Cristo ressuscita, aqueles que ficaram vivos, e fiéis são arrebatados, e nós vemos aqui falando também, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Por que se tornou dele? Porque, irmãos, é o tempo que ele vai estabelecer o tribunal para quê? Para tirar o domínio do reino da besta. Os irmãos estão entendendo? E ele reinará pelos séculos dos séculos. Quer dizer, o reinado de Cristo e a igreja sobre esse mundo, por 1000 anos. Irmãos, verso 18 aqui, Nós não vamos ler tudo, que é para não ficar muito grande o vídeo, Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Então, o que nós vimos ali atrás, irmãos? Que no tribunal de Cristo, uma das coisas é o quê? Dar o galardão, aos servos dele. Os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Resumindo, no tribunal de Cristo vai ser dado o galardão à igreja, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então aqui, irmãos, está falando da destruição daqueles que destroem a terra. Quem são esses, irmãos? O reino da besta. Então nós vemos no verso 18 que o Senhor Jesus ele vai dar o galardão aos servos dele e vai destruir o reino da besta, que é aqueles, irmãos, que vai estar destruindo a terra. Porque no tempo do reino da besta, irmãos, o reino da besta vai causar muita destruição nessa terra. Então os irmãos entendem que o tribunal de Cristo que se dá após a vinda dele é para quê? Para dar o galardão ao povo dele. E depois e também para destruir o poder do reino da besta. E para inaugurar depois o reino milenar. Aí, irmão, só depois do reino milenar que vem o quê? O juízo do trono branco. Eu imagino, que até aqui os irmãos têm entendido. Agora eu vou lá em Apocalipse, irmãos, para nós concluir esse assunto. E depois nós vamos voltar para o mapa mental. Aqui, irmãos, Apocalipse, capítulo 19, verso 20, Mas a besta, de que já é a batalha do Armagedon, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feito diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram seus adoradores, da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós vê aqui, irmãos, que na batalha do Armagedon, aqui na vinda de Cristo, a besta, né, que é o anticristo e o falso profeta, eles, irmãos, estão sendo os primeiros a inaugurar o lago de fogo. Os irmãos estão entendendo? Eles vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. O diabo, irmãos, só vai 1000 anos depois. Nós vamos perceber isso no decorrer, né, da leitura. Aqui, irmãos, agora no capítulo 20, verso 1 em diante. Então, ó, isso, irmãos, depois que a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, os irmãos, estão entendendo que o Senhor Jesus ele vem, a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, certo? O diabo, irmãos, ele é aprisionado, ele não é lançado no lago de fogo e enxofre, porém ele é aprisionado e vai ficar preso, irmãos, por 1000 anos, que é o tempo que Jesus Cristo e a igreja glorificada estará reinando sobre nações que não aceitaram a marca da besta. E vemos aqui, irmãos, como vimos, né, que depois desses 1000 anos é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, a besta e o falso profeta inauguram o lago de fogo e enxofre, e o diabo ele é preso por 1000 anos para que Cristo e a igreja reine sobre esse mundo, sobre as nações, irmãos, sem a ação do inimigo. Então, irmãos, vamos continuar aqui, ó, verso 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca da besta. Ó, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, irmão, você vê que no começo aqui, do verso 4, está falando que João tem a visão de tronos, né? E neles, irmão, se assenta aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar. Então, aqui, irmãos, nós estamos vendo de novo o quê? O tribunal de Cristo, né? A igreja se assentando sobre esse tribunal e julgando o reino da besta. E depois disso, irmãos, a igreja reinando com Cristo por 1000 anos, né? Que é o reino milenar. Então, irmãos, aqui os irmãos estão entendendo que o tribunal de Cristo é para quê? Para dar o galardão à igreja e para quê? E para condenar e julgar o reino da besta, né? E tirar o poder do reino da besta. E a igreja aqui, irmãos, está o quê? Tomando o poder junto com Cristo para reinar sobre essas nações. Ó, o verso 5, irmãos, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então os irmãos estão entendendo que na primeira ressurreição só vão ressuscitar os salvos, né? Para receber o galardão de Cristo e para julgar e condenar o reino da besta. Ó, e os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, aqueles, irmãos, que morreu nas eras passadas não ressuscita aqui. Porém, eles ressuscitarão quando? No julgamento do trono branco, que vem depois dos 1000 anos. Antes de se estabelecer o reino milenar, tem o quê? O tribunal de Cristo, que vai condenar o reino da besta e dar o galardão ao povo santo. Depois dos 1000 anos vem o julgamento do trono branco. E esses mortos que não reviveram, né? Eles só vão reviver depois dos 1000 anos, lá no julgamento do trono branco. Ó. Verso 6.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, irmãos, o que está sendo revelado no verso 6, né? Uma bem-aventurança sobre aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Por quê? Aqueles, irmãos, que morreu fiel a Cristo, que reviver e ressuscitar na primeira ressurreição, esses, irmãos, terão os seus corpos glorificados e não estará mais sujeito à morte. Porém, irmãos, as nações que entrarão no milênio, elas não terão, irmãos, os seus corpos glorificados e no milênio estarão sujeitos à morte ainda, né? E vai aparecer lá no julgamento, né? Vai ser julgado, melhor dizendo, lá no julgamento do trono branco. Os irmãos vão entender mais pela frente, ó. Continuando, ó. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, ó, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, irmãos, o que está sendo revelado aqui para nós? Que a igreja, né, que vai ressuscitar na primeira ressurreição, não estará mais sujeito à segunda morte e reinará com Cristo durante 1000 anos, né? E, irmãos, vai chegar uma hora que esses 1000 anos vai acabar. E nós vamos ver aqui no verso 7 o que vai acontecer. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu fogo, porém, do céu e os consumiu. Então, irmãos, resumindo aqui, quando terminar esses 1000 anos, o diabo, por permissão de Deus, vai ser solto da sua prisão, ele vai atuar nesse mundo de novo, né? Vai seduzir as nações e vai formar outro exército. Para quê? Para subir contra Jerusalém de novo. Só que nesse tempo vai chover fogo do céu, não vai haver guerra, não vai haver peleja, vai chover fogo do céu e vai consumir o diabo. Verso 10, irmãos. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, os irmãos notam que nessa última rebelião do diabo, depois dos 1000 anos, o que acontece? Chove fogo sobre ele e ele é lançado na onde? No lago de fogo e enxofre, aonde, irmãos, já estava a besta e o falso profeta. Porque a besta e o falso profeta é lançado, né, lá na vinda de Cristo, né, antes de se iniciar os 1000 anos. Eles é lançado lá. Então, depois dos 1000 anos, Satanás ele é solto, né, faz a bagunça dele todo de novo, né, é derrotado e jogado lá, aonde já estava a besta e o falso profeta. E depois disso, irmãos, depois disso sim, vai vir o juízo do trono branco. Nós lembramos, irmãos, que teve mortos, né, que não reviveram na primeira ressurreição. Então vamos continuar no verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Então nós vemos, irmãos, o céu e a terra, esse mundo físico, fugindo da presença de Deus, e não se achou lugar para eles, Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Porque, irmãos, durante o milênio, muitas pessoas, né, vão permanecer fiel, né, e vai ter seu nome escrito no livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, irmãos, nota o quê? Que na primeira ressurreição é só a igreja que ressuscita para receber o galardão, tirar o domínio do reino da besta e dominar sobre essa terra por 1000 anos, sobre nações, né, que não aceitaram a marca da besta. Porém, irmãos, outros mortos, né, não foram ressuscitados. Porém, vai ser ressuscitado depois dos 1000 anos para ser julgado, irmãos, aqui, no julgamento do trono branco. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam,
A morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, ó, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Ó, 14. Então a morte e o inferno aqui, irmãos, se entende por Hades, né? Que é a região dos mortos, para onde vão a alma dos mortos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então os irmãos notam, irmãos, que existe uma diferença entre o tribunal de Cristo, que vai dar o galardão à igreja e tirar o domínio do reino da besta, com o julgamento do trono branco, onde é o julgamento final, irmãos. Eu peço aos irmãos que perdoam, né, porque eu estou falando meio correndo, meio rápido, né, mas é para o vídeo não se estender muito. Então, irmãos, eu quero agora voltar lá para aquele mapa mental para concluir o vídeo e para mostrar para os irmãos, né, resumidamente, a diferença do que? Do tribunal de Cristo e do julgamento do trono branco. Então, irmãos, vamos voltar aqui para o mapa mental, só para concluir. Ó. Nós vemos aqui a última semana profética, que são os últimos 7 anos do mundo, nos quais, irmãos, são 3 anos e meio sem a igreja sofrer perseguição. Depois vem 3 anos e meio de perseguição, né, do chifre pequeno, né, ou seja, do anticristo sobre a igreja. Depois desses 3 anos e meio de perseguição, vem o quê? Ó? A segunda vinda de Cristo. E como nós vimos, irmão, a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, enquanto o diabo é apenas aprisionado por um tempo de 1000 anos. Nesse tempo, irmãos, após a vinda de Cristo, no tribunal de Cristo, a igreja recebe o galardão. A igreja, irmãos, nesse tribunal de Cristo, né, condena o reino da besta. É tirado, irmãos, o domínio do reino da besta, e o domínio sobre os povos é dado a quem? A igreja. A igreja, nesse tempo, irmãos, vai estar glorificada, não vai estar sujeita à morte, como nós vimos, né? E nações, irmãos, que não aceitaram a marca da besta, serão governadas, né, por Cristo e a igreja, sobre essa terra que o Senhor Jesus restaurará, vai restaurar ela, né? Vai ser um reino de amor, de paz, de justiça, né? Nós vimos que a besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo e enxofre, o diabo ele foi aprisionado, e nós vimos, irmãos, que quando se completar os 1000 anos, ele é solto da prisão dele, né? E depois que ele é solto da prisão dele, ele forma um exército, né? Ele seduz muitas nações, irmãos, que provou do bom reinado de Cristo e a igreja. Muitas dessas nações ainda vão ser seduzidas e vão, irmãos, subir contra Jerusalém de novo. E fala, né, que vai chover fogo do céu, vai consumir ele e aquele povo, né? Aí depois disso, irmãos, não é mais achado lugar, né, para os céus e a terra, né? Os céus e a terra foge, né, vamos dizer assim, né, da presença do trono branco. Aí nesse trono branco, irmãos, o que acontece, né? Como nós vimos, o diabo ele é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde, irmãos, 1000 anos antes, a besta e o falso profeta tinham sido lançados. Então, irmãos, aqueles que não ressuscitou na primeira ressurreição, eles é ressuscitado para receber o julgamento do juízo final. E nisso, irmãos, a morte também é lançada no lago de fogo e enxofre, se cumprindo o que Deus disse, né, por intermédio do apóstolo Paulo, que o último inimigo de Deus a ser vencido será a morte. Então os irmãos notam que durante o reino milenar vai haver morte, não sobre a igreja, porém sobre nações que terão uma chance, né, uma segunda chance no reino milenar. Então, irmãos, aqui no julgamento do trono branco é o julgamento final. Então, espero que os irmãos tenham entendido que o tribunal de Cristo é para quê? Ele ocorre, né, antes de ser estabelecido o reino milenar. Ele é para quê? Para dar o galardão à igreja, para tirar o domínio do reino da besta. Depois vem o reino milenar. E depois do reino milenar, o trono branco é o quê? É o juízo final. Então, irmãos, são 2 tribunais, né? Um
para dar o galardão à igreja, né? Para tirar o reino da besta. Depois vem o reino milenar. E o outro, irmãos, que é o do trono branco, é o juízo final. E depois, irmão, desse juízo final, vem o quê? Vem a eternidade futura. É onde fala, né, que o Senhor Jesus se sujeitará ao Pai e entregará o reino ao Pai. Então, eu imagino, irmãos, que na eternidade futura, quando Cristo estiver se sujeitando ao Pai e entregando o reino a Ele, será um reino muito mais glorioso ainda que o tempo do reino milenar. Então, irmãos, a volta do Senhor Jesus não vai ser assim. O Senhor Jesus volta, vai uns para o inferno, outros é salvo e termina por aí. Não. A igreja, irmãos, passa por 3 anos e meio de tribulação. Jesus Cristo volta, né? Dá o galardão à igreja, né? Tira o domínio do reino da besta, né? Reina com a igreja, né? Sobre essa terra por 1000 anos. Depois disso, irmãos, vinha o julgamento do trono branco. E depois disso, a eternidade futura. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Que esse vídeo tenha trazido edificação e conhecimento para os irmãos. Peço perdão para os irmãos, que me perdoa, né? Porque eu falei muito rápido, correndo, né? Mas, como os irmãos vê, o vídeo já vai para quase 40 minutos, né? Então eu não quero fazer um vídeo longo, cansativo, né? Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, né? Para que Deus possa acrescentar mais entendimento, né? E na medida que Deus acrescentar mais entendimento, a gente possa estar compartilhando com os irmãos também. Deus abençoe a todos os irmãos, né? Se inscreva no canal, né? Compartilhe com mais irmãos, né? E deixa seu like também se gostou do vídeo, né? Deixa algum comentário, né? Então, irmãos, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos os irmãos, a toda a irmandade. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.